Compartilhar uma palavra com os irmãos. Primeiro livro dos Reis, capítulo 9. Glória a Deus. Tinha preparado um esboço para hoje, mas o culto foi acontecendo e nós temos um alvo, né? Deus nos deu um alvo. Glória a Deus. Primeiro livro dos Reis, capítulo 9. Vamos ler a partir do versículo 26. Amém? O rei Salomão também construiu navios em Ezion-Geber, que fica perto de Elate, na terra de Edom, às margens do Mar Vermelho. E Irão enviou em navios os seus marinheiros, homens experientes que conheciam o mar, para trabalharem com os marinheiros de Salomão. Navegaram até Ofir e de lá trouxeram 14.700 quilos de ouro para o rei Salomão. Amém, irmãos? Você pode sentar. Se você puder, fique com a sua Bíblia aberta. Glória a Deus. Eu vou tentar acelerar ao máximo para a gente conseguir trazer toda a mensagem. Irmãos, o rei Salomão, ele tem uma característica que é peculiar dele. Se eu perguntasse, os irmãos saberiam responder. Qual a característica mais forte de Salomão? Sabedoria. A sabedoria é uma das características mais fortes de Salomão. Foi algo que ele recebeu de Deus. A Bíblia diz que Deus se manifestou a Salomão e disse: me pede o que você quiser. E Salomão pediu: Senhor, me dá sabedoria. E Deus deu a ele sabedoria. Nós vamos encontrar em alguns livros da Bíblia, em algumas ações de Salomão, feitos extraordinários. Pessoas vinham de longe para ouvir a sabedoria de Salomão. Pessoas vinham até Salomão para dar a ele presentes. E como compensação desses presentes, apenas ouvir a sua sabedoria. As pessoas vinham de longe, como a rainha de Sabá, e ficavam maravilhados não apenas do que Salomão falava, mas viam até mesmo nos servos, na roupa dos servos, no jeito como os servos se portavam. Na construção do templo, né? Salomão, ele realmente marcou o seu tempo, marcou a história pelos grandes feitos, por conta da sabedoria que teve. Nós lemos um texto aqui da palavra, que fala de um detalhe da vida de Salomão, que também é um dos grandes feitos de Salomão, mas a gente quase nunca ouviu falar sobre isso. Quem já tinha ouvido falar sobre esse texto aqui que a gente leu? Quem já ouviu falar assim, que Salomão conseguiu quase 15 toneladas de ouro de Ofir? Pouca gente sabe disso. Mas esse foi um dos grandes feitos de Salomão enquanto rei de Israel. Salomão, ele empreendeu um projeto para alcançar esse ouro de Ofir. O ouro de Ofir, segundo os estudiosos, Ofir era um lugar que não tinha alguém lá defendendo, não, isso aqui é meu ouro, isso aqui é meu ouro. Ofir era um lugar que estava lá o ouro. Segundo os estudiosos, a maior dificuldade não era pegar o ouro em Ofir e trazer. A maior dificuldade era chegar em Ofir. E para isso, certamente Salomão, para chegar em Ofir, ele fez uso da sabedoria que Deus deu para ele. Certamente, isso foi primordial, isso foi um detalhe que, se faltasse esse detalhe, Salomão não alcançaria esse ouro. Então, vamos começar a pontuar aqui. Existe um ouro, existe esse lugar Ofir, e esse é o meu objetivo. Isso para mim é minha meta. Esse é o meu projeto, chegar em Ofir. Porque a gente ouve sobre o ouro de Ofir, tem aquela canção, né? Você é precioso como o ouro de Ofir. Então, o que para nós é tão precioso? O que para nós poderíamos comparar ao ouro de Ofir? Na canção, na letra da canção, fala de uma vida. Você é mais precioso do que o ouro de Ofir. Então, nós podemos colocar
aplicar na nossa vida aqui, esse ouro precioso, pode ser a vida do marido, dessa esposa que clama por ele. Vale ouro, meu marido vale ouro. E trazer ele para a igreja, para mim é muito dificultoso. É como essa viagem, é como essa jornada de Salomão até Ofir. Então, certamente, para nós alcançarmos, esse marido alcançar a esposa, essa esposa alcançar o marido, esses filhos alcançarem os pais, nós alcançarmos os nossos amigos, porque eles valem mais do que ouro, o ouro de Ofir, nós precisaremos, então, tomar de Salomão as instruções, né? O que ele traz de ensinamento para nós. Primeiro ponto, certamente para alcançarmos essas pessoas, vamos precisar de sabedoria. Não conseguiremos chegar lá. Não conseguiremos alcançar essas pessoas sem sabedoria. Outro ponto é que Salomão, ele precisou construir navios. Salomão, ele sabia que para chegar em Ofir não tinha como chegar nadando. Então ele precisou fazer um grande investimento. Segundo ponto, um grande investimento. Se nós queremos alcançar isso que para nós é ouro, nós precisamos investir e investir alto. Esse investimento de Salomão não foi um investimento de uma semana. Foi um investimento que nos nossos dias poderíamos dizer um investimento milionário. Um investimento que não foi construir os navios, não foi uma semana. Foi uma construção que, na minha concepção, durou anos. Mas todo o tempo que passava, que estava sendo construído aqueles navios, eu tenho um objetivo, eu tenho uma meta, eu tenho um projeto, e vou alcançar o meu projeto, vou alcançar o meu sonho, eu vou chegar em Ofir. Está investindo, está gastando, né? Investindo, gastando. Está passando o tempo, mas ele tem um objetivo. E nós precisamos tomar isso como exemplo para a nossa vida. Se nós queremos alcançar alguém, se nós queremos alcançar alguém que para nós é precioso, nós precisamos buscar em Deus sabedoria. O livro de Provérbios, no capítulo 8, a sabedoria fala: eu amo os que me amam, e os que me buscam de madrugada me acharão. Não é Deus que está falando isso, é a sabedoria. Então, muitas das vezes, nós estamos passando por vales na vida, e talvez isso nos incomode pela madrugada, nos tire o sono. E quando a gente ajoelha no pé da cama, a gente vai clamar a Deus e vai pedir: Deus, muda esse quadro. Deus, salva ele. Deus, cura ele. Deus, me ajuda nessa questão. Mas talvez a sabedoria está nos esperando na madrugada. Não para que a gente ore pedindo para Deus mudar o quadro. Porque talvez, se nós ajoelhássemos pela madrugada, em vez de pedir para Deus mudar o quadro, pedíssemos para Deus nos dar sabedoria, talvez nós compreenderíamos que toda essa provação não é para que a gente saia logo dela, porque todo esse vale é Deus nos colocando ali, para que nós sejamos instrumentos na vida de alguém nesse vale. Talvez nós, sem esse vale, não conseguiríamos ser o instrumento que Deus queria. Então, por isso, talvez, nessa madrugada, o Senhor esteja nos chamando, a sabedoria esteja nos chamando, para nós pedirmos: sabedoria, eu quero ser cheio de sabedoria, para entender por que eu estou passando por isso. Então, Salomão usou a sabedoria, Salomão investiu. E o terceiro ponto, a Bíblia diz que o rei Hirão enviou dos seus marinheiros até Salomão, para que os marinheiros de Hirão fossem junto com os marinheiros de Salomão até Ofir. Salomão é sábio, recebeu sabedoria de Deus. Salomão tem dinheiro, Salomão tem ouro, Salomão tem condições de fazer navios. Mas sabe, Salomão, ele é humilde. Ele não disse assim: não, Hirão, não precisa não, eu tenho a sabedoria suficiente, eu sei o que vou fazer, eu sei como vou fazer, e eu vou pegar o meu ouro e pronto. Não. No dia que o rei Hirão ofereceu ajuda, Salomão: tudo bem, eu aceito a ajuda, nós vamos juntos. Salomão fez alianças certas. Se nós queremos alcançar um objetivo na vida,
Isso aqui é um conselho, irmãos, que serve muito para nós, em todas as áreas da nossa vida, que nós possamos fazer alianças certas, porque dependendo das alianças que nós vamos fazer, nós não vamos alcançar os resultados que queremos. Por exemplo, o livro de Provérbios, capítulo 26, versículo 10, diz assim: como o arqueiro que atira ao acaso, assim é quem contrata o tolo ou o primeiro que passa. É como um arqueiro que lança uma flecha ao acaso, tipo, não vai acertar lugar nenhum. É aquele que que contrata um tolo ou o primeiro que passa. Nós não podemos fazer acordos, alianças com pessoas que não vão nos ajudar a acertar o nosso alvo. Deus quer colocar pessoas no nosso caminho para que a gente consiga acertar o alvo, para que a gente consiga chegar aonde nós desejamos chegar. E para nós que somos cristãos, irmãos, é muito importante que as alianças que nós vamos fazer sejam alianças com pessoas que temam a Deus. Por exemplo, nas palestras de casais que a gente faz, a gente fala sobre algumas pessoas que estão com crise no casamento. São, por exemplo, irmãs que chegam e falam: pastor, meu marido não me dá só patada, meu marido é tão grosseiro, é tão ignorante. Eu queria que o meu marido me amasse como Jesus amou a igreja. Tá bom, Jesus é o cordeiro. Quando você escolheu o seu marido, ele parecia um cordeiro? Ou ele queria pelo menos se parecer com um cordeiro? Não, pastor, ele era um gatinho. Jesus falou assim: olha, não lancem as vossas pérolas aos porcos, senão eles vão pisotear as pérolas. Jesus está falando assim: tem gente que é porco. É Jesus que está falando. Tem gente que é porco. E as pérolas é o que você tem de valor, de precioso, a sua vida, a sua intimidade, a sua aliança, o seu comprometimento. Se você oferecer isso a alguém que é um porco, você vai a vida inteira não, porque nós cremos na restauração, mas você em algum momento vai se ver oferecendo pérolas e tomando patadas. Oferecendo pérolas, e a pessoa que você está oferecendo está pisoteando essas pérolas. Ela não trata com valor aquilo que você oferece com valor. Então existem pessoas esperando que o seu cônjuge ame como Cristo amou a igreja, mas no início essa pessoa não buscava ser como Cristo. E talvez hoje estejam vivendo as crises. Então esse conselho aqui da palavra, esse ponto: faça alianças com quem vai te ajudar a chegar num objetivo que é comum para você, que vai te ajudar a acertar o alvo da sua vida, que é uma vida na presença de Deus, cumprindo os propósitos de Deus para você. Salomão, por ele ter agido com sabedoria, por ele ter investido alto, por ele ter passado tempo investindo, por ele ter feito a aliança certa, agora ele chega no final, a palavra de Deus diz assim: 14.700 quilos de ouro de Ofir, do melhor ouro. Irmão, 15 toneladas de ouro, irmão. Pensa no que é isso. É uma coisa extraordinária. É como se Salomão tivesse agora tomando posse daquele ouro e falado assim: valeu a pena. Valeu a pena todo o investimento. Valeu a pena todo o tempo. Valeu a pena a aliança que eu fiz. Valeu a pena eu ser humilde e aceitar a ajuda. Amém, irmãos? Que conselho maravilhoso, né? Salomão, ele é uma bênção. Só que eu queria ler agora com os irmãos, primeiro livro dos Reis, capítulo 22, versículo 48. Primeiro livro de Reis, capítulo 22, versículo 48. Josafá construiu uma frota de navios mercantes, ou de Tarsis, para buscar ouro em Ofir. Interessante, né? Mas nunca o trouxeram, pois eles naufragaram em Ezion-Geber. Naquela ocasião, Acasias, filho de Acabe, disse a Josafá: os meus marinheiros poderão navegar com os teus. Mas Josafá recusou. Irmãos, nós temos aqui duas histórias muito semelhantes.
mas com resultados completamente diferentes. E antes de falar do resultado dessa segunda história, nós precisamos considerar quem é Josafá. Josafá, quando nós lemos da Bíblia, porque no Antigo Testamento nós temos muitos personagens que marcaram positivamente. São homens tementes a Deus, homens de Deus, homens que fizeram a diferença em algum momento, eram adoradores, serviam a Deus, eram referência para a nação, e Josafá é um dos reis, é uma das pessoas do Antigo Testamento que se destaca não por um lado negativo, ele teve falhas, mas ele se destaca pelo seu temor a Deus, por ser alguém que buscava a Deus, que orava a Deus. Por exemplo, teve um momento de guerra em que Josafá, sendo rei, o inimigo veio contra Josafá com muita força. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 20, fala sobre isso. Que o inimigo vinha contra o reinado de Josafá, contra o exército de Josafá, e não tinha como vencer aquela guerra. Aí a Bíblia diz que Josafá se deu a buscar ao Senhor. E foi quando Deus falou assim: nessa peleja, não tereis de pelejar. Ficai parado e vede o livramento do Senhor. Foi para Josafá que o profeta falou isso. E naquele dia, Josafá viu o agir de Deus com um grande livramento no meio do povo. Sabe por que isso aconteceu? Porque Josafá é um homem de oração. Josafá é um homem temente a Deus, que buscava a Deus, que tinha intimidade com Deus. Em outro fato, a Bíblia diz que Acabe chama Josafá para a guerra. E fala assim: Josafá, estou indo para a guerra, você vai comigo? O meu exército é o teu exército, Acabe, nós vamos. Só que aí Josafá, no capítulo 22 mesmo desse livro, no versículo 5, ele diz assim: peço-te que busque primeiro o conselho do Senhor. Sabe qual é uma das características de Josafá? Ele é um homem de oração, e ele não quer dar um passo sem buscar um conselho do Senhor. E quando ele fala isso para Acabe, Acabe então, tá bom, Josafá, e Acabe trouxe 400 profetas, e eram 400 homens falando a mesma coisa: pode ir, Acabe, a vitória é certa, vai ser glória, vai ser vitória. E Josafá: estou achando isso muito convincente. Acabe, eu sei que é 400 pessoas falando a mesma coisa, eu sei que é a maioria com uma ideia, uma opinião, mas, cara, não tem nenhum profeta de Deus aí, não. Josafá, ele era não apenas uma pessoa que buscava Deus, que orava a Deus, que queria o conselho de Deus, mas era uma pessoa sensível a uma direção que realmente viesse de Deus. Ele não ia pela opinião da maioria. Não é porque todo mundo pensa assim que Josafá pensa assim. Não é que todo mundo faz assim que Josafá faz assim. Não é porque todo mundo acha dessa maneira que ele acha, porque Josafá, ainda que a maioria pense de um jeito, ele quer pensar conforme o Senhor pensa. E isso é uma característica de um homem e de uma mulher de Deus, temente a Deus. Ele pensa como Deus pensa, ele faz como Deus gostaria que fosse feito. Então, quando ele fala isso, Acabe traz um profeta, Micaías, que profetiza contra ele, e nós conhecemos o final da história. Então Josafá, ele tem essa característica, ele é um homem que antes de fazer qualquer coisa, ele quer buscar o conselho de Deus, ele quer buscar uma direção de Deus. Nós já lemos o texto, já vimos que Josafá, talvez, ele pense assim: olha, Ofir tem o melhor ouro, muito ouro, e pelas características dele, ele não é um pirata, um ganancioso, eu quero ficar rico. Não, ele quer ouro, porque ele quer enriquecer o seu povo. Então ele quer acessar Ofir, ele quer chegar em Ofir. E ele pensa assim: Salomão construiu navios para chegar em Ofir. Então vou construir navios para chegar em Ofir. E Josafá fez um grande investimento como Salomão. Só que em Ezion-Geber, a Bíblia diz que Salomão construiu os seus navios em Ezion-Geber. A Bíblia diz que no mesmo lugar que Salomão começou a sua empreitada para ter um grande sucesso, a Bíblia diz que foi nesse mesmo lugar que Josafá fracassou. Foi nesse mesmo lugar que os navios de Josafá
naufragaram. Naquele naufrágio de Josafá, estava muito investimento. Sabe, irmãos, um investimento milionário estava descendo ali as águas. E penso eu que não somente navios, vidas se perderam ali naqueles naufrágios. E eu penso assim, Josafá, o que aconteceu, cara? E talvez Josafá, pensa comigo, irmãos, a mente do pregador pensa assim, sentado, olhando para a água e questionando a Deus, Senhor, por que eu naufraguei no mesmo lugar onde Salomão teve sucesso? Por que o meu investimento tão alto e a minha ideia, o meu projeto, a minha meta, o meu objetivo, o meu sonho, não é pecado? O grande detalhe dessas histórias é que nós não estamos falando de homens pecadores. Nós estamos falando de homens tementes a Deus. A primeira lição que eu tiro com Josafá é essa. Josafá, primeiro, sabe por que você naufragou? Porque o que Deus tem na vida de Salomão é o que Deus tem na vida de Salomão. Não tente reproduzir na sua vida aquilo que Deus tem na vida de Salomão. O que Deus tem para Salomão, tem para ele. O que Deus tem para você, tem para você. E é um grande perigo para nós querermos viver na nossa vida aquilo que o outro vive. Isso em todas as áreas da nossa vida. Vou dar um exemplo. Eu comecei a namorar com 14 anos. Eu falo para minha filha que não é idade de namorar. 14 anos. E ela já está com 12. Mas talvez algumas pessoas vão dizer assim, mas pastor, vocês têm uma família tão bonita, mas nós atravessamos muitos vales na nossa vida por conta da imaturidade. Então, se naquela idade adolescente, nós tivéssemos instrução, como eu falei aqui sobre o curso de noivos e recém-casados, se nós tivéssemos aquele acompanhamento mesmo de perto, para falar assim, não é o tempo, não é a hora, talvez nós não tivéssemos necessidade de passar por tantas crises como passamos. Mas, graças a Deus, passamos, por misericórdia passamos. Então hoje, nós trazemos o aconselhamento, porque o que eu vivi não significa que vai dar certo na sua vida, deu certo na minha por misericórdia. Então começar a namorar com 14 anos não é um exemplo a ser seguido, foi o que aconteceu comigo. Mas você tem a sua própria experiência com Deus, e você precisa buscar isso da parte de Deus, usando sabedoria de Deus. Sabe por que Salomão, ele usou sabedoria? Nós não vemos Deus falando para Salomão, mas a gente percebe pelo resultado. Mas agora, Josafá é um homem famoso, porque ele é um homem temente a Deus, que busca o conselho do Senhor. Quem sabe existam algumas pessoas hoje, como Josafá, lamentando as suas frustrações, as tragédias da sua vida, os seus prejuízos, mas nessa noite eu trago uma palavra para você. Você tem buscado o direcionamento de Deus para tomar as decisões da sua vida? Isso serve para tudo. É para um curso que você vai fazer, é para uma empresa que você vai entrar, ou se você vai sair. É para o ministério que você faz parte, se você vai sair desse ministério, é para que você vai abandonar uma liderança, uma função de responsabilidade que você assumiu. É para o seu lar, é para a sua família. Nós não podemos tomar decisões baseadas nas emoções do momento, nós precisamos buscar o conselho de Deus. Nós não podemos pensar que se deu certo lá, por exemplo, tem uma igreja que faz isso, pastor, eu acho que a gente tinha que fazer conforme faz lá. Não, aqui a gente faz conforme Deus manda. Nós não copiamos a igreja A, a igreja B. Deus tem um direcionamento para cada um. Não é porque deu certo lá. Ah, mas lá evangeliza daquele jeito, Luiz Carlos. Você tem que evangelizar daquele jeito. Mas se não foi isso que Deus quer para você, está entendendo? Nós precisamos seguir o conselho de Deus, porque Josafá está nos dando um exemplo.
Josafá, primeira lição, o que Deus tem na vida de Salomão não significa que é o que Deus tem na tua vida. Segundo, Verão. Josafá, ele está empreendendo um grande projeto. E aí alguém fala assim: Josafá, eu vou enviar os meus marinheiros para ir com você. Não. Quero ajuda não. Precisa ajudar não. Josafá é homem de Deus, irmãos. Mas Josafá, no momento que alguém ofereceu ajuda para ele, não preciso de ajuda. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho, irmão. Se eu estou aqui, irmãos, eu estou aqui porque muita gente passou pela minha vida para ajudar-me. Ministerialmente, em todas as áreas da minha vida. Você não vai chegar, eu não vou chegar a lugar nenhum sozinho. Não vamos chegar a lugar nenhum sozinho. O que Josafá está lamentando ali são navios, literalmente falando. O lamento de Josafá, a frustração de Josafá é por um ouro material. Mas nós vamos aplicar isso aqui na nossa vida. Porque o nosso investimento, ninguém aqui está investindo em construir navios. Mas nós estamos investindo em algo. Nós temos alvos, objetivos na vida. Nós temos um objetivo de casar, de fazer faculdade. Temos um objetivo de uma empresa. Temos um objetivo de uma família. Temos um objetivo de alcançar algumas pessoas. E eu quero trazer uma palavra direcionada aqui para que ninguém se sinta como Josafá. Eu vejo, a minha imagem que eu tenho na mente é ele sentado num canto e ali cheio de questionamentos. E a ideia que eu teria era chamar Josafá para uma conversa, se puder vir, Daniel, e falar assim: cara, qual foi o momento da tua vida que você começou a fazer as coisas sem perguntar para Deus? Aonde foi, Josafá? Sabe por quê? O que eu conheço de você, você é uma pessoa que sempre fez tudo buscando uma direção de Deus. Agora você está aí sentado num canto, olhando para as águas e só contando os prejuízos. E é um homem de Deus. É uma mulher de Deus. Não é um cara pecador. É um cara que simplesmente, no momento da sua vida, não aceitou mais ajuda. Não buscou o conselho de Deus. E eu tenho uma palavra que é 1 Coríntios. Foi quando eu falei essa palavra aqui. Paulo, ele está falando das perseguições, apedrejamentos, açoites que recebeu na carta aos Coríntios. E Paulo, em algum momento, ele fala assim: sofri alguns naufrágios. Passei uma noite e um dia navegando pelo mar, naufragado. E quando eu preguei isso aqui, eu lembro que a imagem que me vinha à cabeça era Paulo segurando num pedacinho de madeira, tipo Rose e Jack. Paulo segurando um pedacinho de madeira no mar, naufragou. E aí eu trago essas duas mensagens, 3, Salomão, Josafá e Paulo, e penso que existem naufrágios na nossa vida. Naufrágios por conta da desobediência. Naufrágios por conta da nossa teimosia. Porque nós não aceitamos o conselho de um pai, o conselho de uma mãe, nós não aceitamos um conselho de um líder, de um pastor. Decidimos seguir em frente, não aceitamos ajuda. E aí passou o tempo, naufragou, o projeto quebrou. Sofremos o prejuízo, sofremos o dano. E aí a gente às vezes quer ficar questionando a Deus: Senhor, por que deu errado na minha vida, mas na vida do Salomão deu certo? Eu tentei fazer tudo igual a ele, por que deu errado na minha vida? Talvez você esteja questionando por algumas coisas que deram errado na sua vida, e o Senhor nessa noite está te trazendo uma resposta.
Porque nunca foi para ser igual à vida do outro. O que Deus tem na sua vida, Ele tem na sua vida. O que Deus tem para você é exclusivamente para você. E quando foi, Josafá, que você começou a fazer as coisas sem perguntar para Deus? Quando foi, cara? Quando foi que você começou a tomar decisões sem se preocupar se essa era a vontade de Deus para a sua vida? Quando foi? E existem, irmãos, naufrágios que nós sofremos por conta da desobediência, por conta da teimosia. Porque se não é alguém nos aconselhando, irmãos, o Espírito Santo fala aqui, ó, fala no nosso interior: filho, não é isso que eu tenho para você, não é essa direção que eu estou te dando, não vai por esse caminho, não fale isso, não faça isso. Ele fala aqui, ó, e ele fala, e a gente teimoso, a gente vai investindo naquilo que Deus não queria que investíssemos. E tem gente hoje lamentando porque quebrou, porque faliu, pastor. Eu nunca superei isso, pastor. Porque deu errado na minha vida. Porque eu vejo os meus amigos celebrando e eu estou lamentando. Hoje Deus trouxe uma resposta para você. Mas a gente costuma cantar que na nossa vida a gente nunca vai naufragar. Mas Paulo naufragou várias vezes. E Paulo, ele naufragou não na desobediência, não porque ele foi contra a vontade do Espírito. Pelo contrário, Paulo naufragou fazendo a vontade de Deus. Então existem naufrágios que sofremos na vida por desobediência, pela teimosia. Mas existem naufrágios na vida que são provações de Deus. Então nós não podemos confundir consequência de desobediência com provação de Deus. Tem gente chamando de provação aquilo que é uma consequência. Tem gente falando assim: pastor, eu estou numa prova. Quem sabe não é uma prova, é uma consequência de uma direção que você tomou, que não era a direção para a sua vida. Porque quando Deus dá uma aprovação, Deus também dá o escape. Quando Deus dá uma aprovação, Deus nos exalta no final. Quando Deus mata os filhos de Jó, Deus restitui. Quando Deus permite tirar tudo, Deus restitui, irmãos. Isso é provação. Mas consequência é como você está no meio do mar. E agora eu vou repetir o que eu falei naquela pregação. Segurando um pedaço de madeira daquilo que foi um ministério. Segurando um pedacinho de madeira daquilo que um dia era uma família. Segurando um pedacinho de madeira daquilo que era um casamento. E você está falando: pastor, era uma família, mas olha aqui como é que está. Quebrou tudo, pastor. Era um ministério, era um chamado. Mas olha como é que está tudo quebrado. Naufragou. Se é uma provação, irmão, Deus vai te tirar do meio dessas águas. Mas se foi desobediência, se foi teimosia, do meio dessas águas, hoje você dá um grito. Você pede socorro ao céu e fala: pai, eu me arrependo. É como diz a palavra: do que se queixa um homem? Se queixa dos seus próprios pecados. É você hoje falar para Deus: Senhor, eu reconheço. Se quebrou foi porque eu fui teimoso. Se naufragou foi porque eu fui teimoso, Senhor, teimosa. Mas hoje eu estou aqui no meio dessas águas pedindo misericórdia, me tira desse lugar. Segura na minha mão de novo, me restaura, Senhor, me traz de volta. Me restitui minha família, me restitui meu casamento, me restitui meu ministério. Senhor, me levanta mais uma vez, e Ele é Deus de amor. Aleluia. Nós estamos aqui por graça, por misericórdia. Tem muita gente que já passou no meio dessas águas, que já naufragou, mas clamou por socorro, pediu misericórdia, e Deus, com o seu amor tão grande, nos tirou de lá. Aleluia. E Deus quer tirar algumas pessoas desse lugar de tragédias, de prejuízo. Deus quer resgatar algumas pessoas nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Ministério de Louvor, me ajuda, já até passei da hora. Mas eu quero fazer um apelo aqui. Pode clamar? Posso clamar? Vamos ficar de pé, irmãos. Como diz o Luciano Subirá, para parecer que está acabando. Aleluia. Quem sabe que você está aqui
E você realmente está... Parece que Deus fez um raio-x teu aqui hoje. Tudo quebrado, tá? As emoções estão quebradas. Está tudo quebrado por dentro. Mas hoje, se você quiser, Deus pode te tirar desse lugar. Deus pode te resgatar deste lugar. E eu quero fazer um convite aqui para algumas pessoas. Se você recebeu essa palavra, se é você que o Senhor acertou hoje como um alvo, e se você precisa desse socorro de Deus, eu quero te convidar a vir aqui na frente que eu quero orar por você. Se você quiser, vem aqui. Se você puder, vem aqui que eu quero orar por você. Pastor, quebrou. Glória a Deus. Quebrou, pastor. Mas eu estou aqui para pedir socorro para Deus. Quebrou, pastor, mas eu quero a ajuda de Deus. Eu não vou ficar com esse barco quebrado. Eu não vou ficar para sempre com esse prejuízo. Eu estou aqui para me humilhar diante de Deus e pedir: Senhor, restaura a minha família, restaura a minha casa, restaura o meu ministério, Senhor. Aleluia. Tem gente que foi chamado desde o ventre da mãe. Desde o ventre, ela criança e Deus falava: tem uma obra contigo. Foi jovem e Deus falava: eu tenho uma obra contigo. Hoje é adulto e Deus está falando: eu tenho uma obra contigo. E Deus manda dizer: quantos prejuízos mais, quantos barcos mais vão precisar naufragar, quanto investimento mais você vai fazer e vai parecer que é num saco furado. Tenho eu um projeto na sua vida, ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Comigo eu posso clamar. Eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Eu não sei, mas Deus sabe. Eu não sei quão grande foi teu prejuízo. Deus vai restaurar a sua vida. E a partir de hoje você vai investir certo. Você vai investir naquilo que Deus te direcionar para investir. Aleluia. Eu posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Glória a Deus. Aleluia. Sabe que Josafá nos ensina? Que mesmo sendo homens de Deus, mulheres de Deus, estamos sujeitos a falhas. Estamos sujeitos a falhas. E há pessoas que cometeram falhas que não querem se perdoar. Não querem se perdoar. Depois de todo o prejuízo, fala: eu nunca devia ter feito isso. Aonde eu estava com a cabeça? E não se perdoam, ficam com vergonha. O que vão pensar de mim? Vão ficar comentando, vão ficar falando do que eu fiz. Só estende as mãos e pede socorro para Ele. Só estende a mão e pede: Senhor, me ajuda. Errei, Senhor, falhei.
Eu sinto o consolo do Espírito Santo neste lugar. Eu sinto a presença que conforta, que fortalece, que anima, que alegra nesse lugar. Aleluia! Seja renovado pelo poder de Deus, pelo Espírito de Deus. Tem coisas que naturalmente nós não conseguiremos mesmo. Oh Espírito Santo. E se você está afastado do caminho do Senhor, afastada, porque um dia você cometeu uma falha, e essa falha te desviou completamente do propósito. Hoje o Senhor te chama de volta. Volta, filho, volta, filha. Volta para o meu propósito. Volta a caminhar na minha direção. Eu tenho bênção. A Bíblia diz que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Aleluia. Vamos orar. Glória a Deus. Alabará.